Meu nome é Lester Hood, e eu tenho o melhor emprego na América. Sou um historiador da adoração, o que significa que não faço nada o dia todo, exceto estudar como o povo de Deus o adorou nos últimos 2000 anos. Não consigo imaginar um emprego melhor do que esse, de jeito nenhum. Minha responsabilidade hoje é tentar fornecer um pouco de contexto histórico para o que acabamos de fazer e conectá-lo ao movimento Jesus People. E, portanto, não será surpresa para todos nós que nos reunimos para lembrar, e para contemplar o incrível mover de Deus conhecido como o movimento Jesus People. Uma das dádivas mais magníficas que surgiram desse movimento foi essa música e a adoração sincera do povo de Jesus. Eles amavam a Jesus. Eles se alegravam na nova vida que tinham encontrado nele e essa alegria transbordava de seus corações em novas canções tocadas em novos instrumentos, pelo menos instrumentos novos para muitas congregações. Essa flor que você vê ali tinha uma beleza na adoração do povo de Jesus do final dos anos 1960 e 1970. É claro, uma grande parte do que tornou a adoração do povo de Jesus tão fresca e comovente foi a música. Novas canções, como eu disse, novos instrumentos, mas expressões de uma fé bíblica antiga tornada viva de novas maneiras. Grande parte do foco e da emoção da época estava em sua música, como você pode ver. Para muitos, foi um som revolucionário para exaltar os louvores a Deus, mas não foi apenas a música e o aumento da documentação acadêmica da mídia que começou a perceber o movimento Jesus People no início dos anos 1970. Algumas das imagens mais incríveis eram do povo de Jesus adorando, e qual é um dos piores subestimados que posso fazer como um historiador da adoração. Eu apenas afirmarei simplesmente que esse movimento teve um grande impacto no reposicionamento da adoração e da música de adoração na segunda metade do século XX. A sinceridade e paixão dos adoradores que você vê aqui, o investimento deles em adoração e espírito e verdade era facilmente visto e experimentado. De fato, era simplesmente contagiante. Agora, uma das coisas que mais me impressiona sobre o movimento Jesus People e a adoração é o uso de suas mãos. Não apenas ao dar o sinal onipresente de que há apenas um caminho para Deus, Jesus, mas ao segurar as mãos dos companheiros adoradores, batendo palmas junto com as canções ou estendendo uma mão para impor as mãos sobre outro adorador prostrado diante do Todo-Poderoso e com a outra se estendendo para o Salvador Todo-Poderoso em si. Por trás do uso frequente das mãos na adoração estava a liberdade que vinha de cantar canções simples com letras simples, mas profundas, repetidas muitas vezes. A música libertava, não apenas o coração, mas também as mãos para bater palmas, segurar, serem levantadas. De fato, esse gesto de mãos levantadas em louvor, adoração e devoção a Deus parecia quase ubíquo no movimento. O quão excepcional isso realmente parecia na época foi perdido devido à universalidade desse gesto agora nos círculos evangélicos e pentecostais desde então. Mesmo suas celebrações de batismo, especialmente no auge do impulso público dos movimentos nos anos 1970, podiam ser dramaticamente reminiscentes da alegria dos números associados às conversões em massa no livro de Atos e ocasionalmente em outros momentos históricos durante avivamentos. Para me colocar dentro dessa narrativa, se posso, devo muito ao movimento Jesus People por sua música e adoração. Esta é a minha própria ministração no campus de uma universidade pública em uma cidade pequena no Texas no final dos anos 1970. Essas são todas as minhas amigas. Na verdade, a mulher que está tocando o violão ali, comprei aquele violão. Ela era minha namorada na época, e eu estava tentando impressioná-la. Foi além do violão e da namorada. Eventualmente, terminamos. Foi entre essas pessoas cantando suas músicas que eu mesmo cheguei à fé em 1979. Desde aquele tempo, especialmente entre relatos acadêmicos sobre o impacto da adoração do movimento Jesus People. Talvez nenhuma igreja tenha chamado tanta atenção quanto a Calvary Chapel em Costa Mesa, Califórnia, e nenhuma instituição tenha sido tão focada quanto a empresa de música que surgiu nesta congregação no início dos anos 1970. De fato, através dos álbuns que lançou, dos músicos que apoiaram e dos artistas que desenvolveram, a Maranatha Music é uma das principais instituições que contribuíram para o surgimento de nova música desde que lançou seu primeiro álbum. E eu amo esse título, Everlasting Living Jesus Music Concert em 1971.
Esta é a capa do álbum e o próprio álbum está na prateleira atrás da minha cadeira no meu escritório, apresentando o icônico símbolo da Maranatha Music, uma pomba desenhada à mão, e um panfleto do mesmo evento, listando alguns dos artistas importantes que contribuíram para ela. De fato, acredito que alguns desses artistas estarão aqui durante esta conferência. Mas aquele primeiro álbum não era realmente música congregacional de louvor e adoração per si. O primeiro álbum da Maranatha, que apresentava canções para serem cantadas e adoradas, foi simplesmente intitulado The Praise Album, o álbum de louvor. Observe a palavra-chave no nome deste álbum, louvor. Vamos destacar a importância dessa palavra em apenas alguns momentos. Novamente, se posso falar pessoalmente, mas acredito que minha própria experiência não foi atípica para muitos na época, foi ao cantar algumas das músicas deste álbum que me transformou, me levando a me tornar um discípulo ativo de Jesus. Músicas como Heavenly Father primeiro apreciate-o, Father primeiro adore-o, Te Loving Kindness e Seek First the Kingdom of God. Aposto que muitos de vocês, se tiverem a minha idade, estão cantarolando essas músicas em suas cabeças. Mesmo ao nomeá-las, este primeiro álbum de louvor da Maranatha foi apenas o primeiro de muitos álbuns de louvor lançados por esta empresa nos próximos anos. No geral, eles apresentavam músicas estruturalmente simples de louvor, adoração ou edificação. Ao contrário dos hinos encontrados na maioria dos hinários da época, observe a aceleração das datas de lançamento conforme chegamos ao final dos anos 1970 e início dos anos 1980. De fato, até o final dos anos 1970, a Maranatha Music estava ganhando força, intensificando seu foco na música de louvor e adoração destinada ao uso congregacional. Aqui está a equipe da Maranatha Music fora de seus escritórios em Costa Mesa, com seu líder, Chuck Fromm, circulado na extrema direita. Chuck Fromm prosseguiu com vários graus avançados, primeiro um mestrado e depois um doutorado, em ambos os casos escrevendo uma tese ou dissertação documentando o trabalho e a influência relacionados à música da Maranatha Music. Em sua tese de mestrado de 1996, que você vê um pequeno trecho na tela, Chuck mesmo observou o foco cada vez maior na música de louvor por essa empresa no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Ela escreve, ao mesmo tempo, o ramo da Maranatha Music envolvido com músicas simples de adoração chamadas de música de louvor estava florescendo. Nossa missão parecia clara. Até 1980, havíamos liberado nossos artistas de obrigações contratuais e começamos a concentrar nossos esforços em um programa de equipar jovens ministros de música para papéis ativos nas comunidades locais. Novamente, observe a data de 1980 e observe a ênfase na música de louvor. Esse foco na música congregacional pode ser visto no trabalho subsequente da Maranatha Music e até mesmo em outros esforços de Chuck Fromm. Aqui, por exemplo, está a capa do amplamente popular Maranatha Music Praise Chorus Book, lançado em 1983. Observe quantas músicas ela continha, mais de 200, e especialmente o rótulo dado a essas músicas, louvor e adoração. Guarde esse termo em sua memória. Tanto a Maranatha Music quanto o Chuck Fromm se expandiriam na promoção do louvor e adoração além de álbuns e livros de músicas. Em 1986, Chuck começou a editar um periódico para o líder de adoração criativa intitulado Worship Times Tempos de Adoração. Ele foi publicado trimestralmente para assinantes da Maranatha Music LLC, uma agência de direitos autorais musicais. Isso foi antes do CCL Christian Copyright Licensing International, e a revista funcionou por 3 anos. O curto período de impressão de sua publicação anterior, Worship Times, não desanimou Chuck Fromm. Até o início dos anos 1990, ela havia começado a publicar a revista Worship Leader Magazine e a revista Líder de Adoração, que ainda está em circulação 30 anos depois e tem sido, desde meados dos anos 1990, a principal revista para uma abordagem baseada em banda para adoração. A popularidade da revista eventualmente se expandiu para conferências de treinamento em larga escala chamadas National Worship Leader Conferências nacionais de líderes de adoração. E mesmo fora dessas reuniões, o conteúdo da revista Worship Leader Magazine foi inestimável para um número crescente de igrejas que adotaram, pela primeira vez, a adoração baseada em banda no período. Aqui está um anúncio de uma edição anterior da Worship Leader Magazine, apresentando um músico cristão e seu fundador Howard Hashinsky.
Observe como o anúncio pressupõe que ainda existem pessoas desconhecendo o suficiente do CCL e da importância de ter uma licença para evitar problemas de direitos autorais ao usar músicas de adoração contemporânea no domingo de manhã. Talvez tão influente ou até mais do que os álbuns, os livros de músicas e as revistas e recursos de treinamento até a década de 1990, foi o papel da Maranatha Music nas grandes reuniões do Pro Music Years, que começaram no início dos anos 1990. O papel da empresa começou em 1993 como um papel limitado na disponibilização de uma fita cassete de música. Sua capa, que você pode ver aqui, podia ter o nome dos Pro Music Years anexado para o próximo encontro. No entanto, em breve, a Maranatha Music ficou responsável por fornecer a música durante os próprios encontros, e à medida que mais participantes clamavam para entender como fazer essa forma de adoração, representantes da empresa começaram a oferecer workshops ligados aos encontros. Como eu disse no início, havia uma beleza na música e na adoração que foi encontrada no movimento Jesus People. Desde os anos 1970, muitos, incluindo eu mesmo, se beneficiaram dessa beleza e ficaram encantados por ela. Mas gostaria de fazer uma sugestão aqui, que o foco apenas na beleza que foi o movimento Jesus People. A beleza de um único botão de flor é perder a beleza maior do que estava acontecendo no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. E antes que a beleza não seja de um único botão, mas sim desta, um grande buquê de flores, a beleza de todos os desenvolvimentos relacionados à adoração e música na segunda metade do século XX como um todo, como um buquê completo, não apenas uma única flor. Essa afirmação não tira a grandiosidade do que aconteceu no movimento Jesus People, mas a coloca em um contexto maior. Já vimos algumas dicas desse contexto maior, algumas das quais realmente começaram a ocorrer décadas antes do surgimento do movimento Jesus People. Esses acontecimentos antecedentes não são meramente desenvolvimentos preparatórios, mas são desenvolvimentos que estão no centro contínuo de todas as mudanças na adoração que levaram ao louvor, ao canto de bandas usadas na adoração no final do século XX. Pegue, por exemplo, a ênfase em o louvor é o nosso fôlego e em nossos pulmões, e derramaremos nosso. Porque a letra vai para essa palavra naquele momento. Eu vou te contar por quê. É porque o álbum de louvor estava cheio de cursos de louvor, antecipando o momento em que a Maranatha e a música se concentrariam em música de louvor até 1980. Como isso aconteceu? Isso ocorreu porque havia um crescimento constante de ensino bíblico e pregação sobre o louvor como atividade fundamental quando o povo de Deus está reunido. Uma atividade que estava intimamente ligada a experimentar a presença de Deus. Noções gerais que estavam circulando em alguns círculos desde o início do século XX ganharam uma forma organizada a partir do final dos anos 1940. Na época em que o movimento Jesus People surgiu no final dos anos 1960, a teologia já havia sido desenvolvida e estava entrando em sua segunda etapa de desenvolvimento. Deixe-me enfatizar que a teologia e a forma de adoração que haviam sido desenvolvidas começaram no final dos anos 1940, ou seja, 2 décadas antes do movimento Jesus People. E na época em que os primeiros integrantes do movimento Jesus People surgiram no final dos anos 1960, essa teologia e forma de adoração já estavam presentes em todo o mundo. Assim, o botão de rosa do movimento Jesus People estava sendo enxertado em um buquê que já existia e estava florescendo bem. O nutriente que regava todo o buquê era o Salmo 22:3b. Deus habita nos louvores de Israel. Essa é a linha dourada que percorre todo o buquê, muito do desenvolvimento de uma teologia bíblica do louvor relacionada à presença de Deus é obra desse homem, Reglaiseu, que tenho certeza de que nenhum de vocês já ouviu falar. Ele era um empresário aposentado de Toronto que se tornou um ministro pentecostal em 1946. Que no início de seu ministério começou a enfatizar o Salmo 22:3 como versículo crítico. Ele conectou a Hebreus 13:5, que fala sobre oferecer continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Ele realmente teria se identificado com a última música que cantamos. Com esse versículo, Laiseu reforçou a importância do louvor como algo fundamental a ser feito em um culto, destacando da dependência de sentimentos humanos para começar a louvar. Dentro de 2 anos, Laiseu se conectou a um avivamento que ocorreu no Canadá em 1948. Esse movimento, chamado Movimento da Chuva Serôdia, adotou sua teologia e a espalhou pelo mundo. Foram essas pessoas que realizaram os primeiros conjuntos de louvor e adoração,
já no final dos anos 1940. E dentro desse grupo, já havia uma proliferação de composição de novos cânticos de louvor e adoração. Um dos meus alunos de doutorado, um pentecostal de longa data, que me disse que ouviu dizer que Deus habita nos louvores do seu povo todos os domingos de sua vida, criou um meme engraçado para destacar a importância de Heglaiseu, colocando ao lado de Karl Barth, o teólogo renomado nos círculos acadêmicos. De fato, se olharmos além do estilo musical do movimento Jesus People, o quão dramaticamente visual foi o movimento deles, na quantidade de atenção midiática que receberam na época e na atenção acadêmica desde então, podemos ver a conexão desse movimento com o buquê maior. Mesmo que o movimento musical seja a face pública de todo o conjunto, a face mais pública. Observe este termo na capa do livro de coros de louvor da Maranatha Music em 1983, louvor. Em vez de ser um termo genérico de louvor e adoração, nos primeiros anos 80 é um termo técnico encontrado em todo o conjunto. Isso é o que você faz. Você louva a Deus. Você experimenta a presença de Deus. E quando você está lá, é movido pela música para a adoração e adoração a Deus. Na verdade, se olharmos além do estilo musical e se considerarmos uma compreensão bíblica de adoração que conecta louvor e presença, a proximidade de todas as flores no buquê, até o botão de rosa do movimento Jesus People se destaca. Aqui está minha amiga e alguém que entrevistei em minha pesquisa, Andrea Hunter. Ela é um exemplo da conexão entre todas as flores. Durante os anos 1970, ela esteve ativa tanto nas capelas Calvary quanto nas primeiras comunidades da Vineyard na Califórnia. A foto à esquerda foi tirada quando ela estava passando um tempo na capela Calvary aqui em Costa Mesa. E a da direita foi tirada em uma das primeiras igrejas da Vineyard no norte de Los Angeles. De fato, ela mais tarde trabalharia na equipe de Chuck Fromm na revista Worship Leader. Ela é inteligente, perspicaz e tem uma boa memória. E assim, eu pensei que ela seria uma boa entrevistada, e ela foi. Perguntando sobre sua experiência nos anos 1970, aprendi o seguinte: enquanto ela circulava nesses círculos, um evangelista itinerante lhe deu uma cópia do primeiro livro impresso de Heglaiseu, do movimento da chuva serôdia, chamado George on the Feast of Tabernacles de 1951. Essa teologia é clássica do início do movimento da chuva serôdia, enfatizando louvor, associando a música e interpretando por meio de tempos do Antigo Testamento. E falando desse novo modo de adoração como uma restauração que Deus estava trazendo de volta. Este é o livro dela, na verdade de 1951, que ela me deu para minha biblioteca. É uma das minhas possessões mais preciosas, mas as conexões não se limitam apenas a Andrea Hunter. A beleza de todo o buquê pode ser encontrada em outros lugares. Considere esses músicos da Capela Calvary de Yorba Linda, Califórnia, logo a se tornar a Vineyard no início dos anos 1980, como outros exemplos do cruzamento em todo o buquê. A figura que circulei à esquerda, um pouco escondida pelo símbolo ali, é Eddie Espanosa, eventualmente o líder de adoração dessa congregação e um instrutor influente sobre adoração na Associação Vineyard. Essa congregação era sua segunda casa na igreja. Sua igreja anterior tinha sido uma congregação do movimento da chuva serôdia no qual ela havia absorvido completamente a teologia de louvor e presença de Heglaiseu. Ela trouxe essas sensibilidades para a Vineyard e as ensinou lá. A figura circular da direita, que está sentada no teclado, é John Wimber, o pastor real da congregação. Ele também havia sido influenciado por essa teologia de louvor e presença. Lembra de Howard Hashinsky, o fundador da CCLI. Na minha entrevista com ele me contou que Wimber havia lido e sido influenciado pelo livro quente dos anos 1970, The Tabernacle of David de Kevin Connors, que ensinava em muitos detalhes um padrão de adoração davídico. Ele deveria saber, Hashinsky deveria saber, não apenas sua posição na CCLI lhe deu uma perspectiva única de todo o buquê, mas ele próprio cresceu na igreja de Heglaiseu. E na época da fundação da CCLI, ele era ministro em uma igreja cuja adoração havia sido moldada por Heglaiseu e uma igreja em Portland, Oregon, de onde veio a CCLI. Considere o primeiro livro de cânticos da Maranatha Music, um exemplo de cruzamento também. Dos 121 cânticos nesta coleção impressa em 1973, mais da metade não é atribuída quanto à autoria. Podem ter surgido dentro da rede de serviços, estudos bíblicos e casas comuns da Capela Calvary, ou podem ter sido cânticos que estavam circulando amplamente entre todas as flores. Agora,
Há algumas canções atribuídas a compositores da Capela Calvary, mas há outras atribuídas e especificamente a outras pessoas em outros lugares do buquê, incluindo Jim e Carol Owens, que estavam escrevendo musicais evangélicos para jovens, e a coleção inicial de músicas orientadas para a juventude chamada Singspiration. E até mesmo o hino Lord of the Dance de Sidney Carter, de 58 anos, publicado pela primeira vez em 1963. Em outras palavras, desde o início, o próprio repertório ativo da Maranatha Music era uma coleção que representava mais do que um único botão de rosa. De fato, 2 das 4 primeiras canções no álbum de louvor da Maranatha Music de 1974 não tinham um compositor atribuído. O tempo me impede de fornecer mais exemplos e de explorar cada uma das flores do buquê. Basta dizer que a beleza de cada flor, eu acredito, é aprimorada ao considerá-la como parte do todo. E assim, ao considerarmos a beleza e a maravilha da música e adoração do movimento Jesus People, vamos mudar nossa forma de pensar, de contemplar um único botão de rosa para algo mais, um buquê completo. De fato, Deus realizou algo tremendo. E as mudanças na adoração que aconteceram na segunda metade do século XX, vou deixar Bud Owens, o executivo da Maranatha Music que facilitou a interação com o Promise Keepers na década de 1990 e foi um professor-chave nos workshops ligados a essas reuniões, ter a última palavra. Escrevendo em seu livro publicado em 2002, Owens descreve a teologia que havia revigorado o buquê inteiro desde a década de 1940. Ela escreve em Salmo 22:3, Davi nos diz que o Senhor está entronizado nos louvores de seu povo. Em outras palavras, o trono de Deus repousa em nossos louvores. Entramos em sua presença quando adoramos. Essa ideia é a chave para entender o todo do que foi trazido na adoração na segunda metade do século XX. E acredito que esse versículo é até a chave para entender o impacto de longo prazo dos próprios Jesus People. Muito obrigado.